Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Se foste vós que me escolhestes, não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedis ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos no sacerdócio, Padre Romeu, Padre Glaucon, caros diáconos, diácono Gilson, diácono Nazareno, diácono Leomar, caros irmãos e irmãs, sempre é com alegria quando viemos à casa da Mãe de Deus, Nossa Senhora de Nazaré. Como santuário da nossa arquidiocese, temos muita alegria em poder encontrar realmente com aquela que nos ajuda e nos orienta e nos aponta para o seu Filho Jesus. Estamos já às portas da abertura da nossa festividade e, como paróquia, vimos a necessidade de poder vir e entregar às mãos de Nossa Senhora tudo aquilo que são os nossos esforços, os nossos trabalhos, para que a festividade seja para nós a expressão, antes de tudo, da vontade de Deus e da experiência de Deus que cada um de nós fazemos a partir do momento em que nós somos chamados e escolhidos para trabalhar por Ele. E Deus nos permitiu de poder vir e fazer a nossa peregrinação neste dia em que, com a igreja, celebramos a festa de São Matias. Matias, que foi escolhido para compor o colégio dos 12, a causa de Judas, que fez uma escolha não muito agradável para a sua vida. O colégio dos apóstolos, portanto, ficou desfalcado e era necessário, portanto, completar o número dos apóstolos 12, para que dessa forma, então, pudesse formar aquele número de apóstolos que o próprio Senhor quis, conforme a sua vontade. Pensar, meus irmãos e irmãs, hoje na festa de São Matias, é poder pensar nessa palavra escolha, escolha. As escolhas que nós fazemos hoje em nossa vida são baseadas nas decisões entre o que devemos e não devemos fazer, entre o ser e o não ser. As escolhas que estão muito presentes na vida de cada um de nós. Já desde quando nós acordamos, nós devemos escolher levantar ou não, viver a nossa jornada ou não, trabalhar ou não. Então, nós somos permeados de escolhas. E nessas escolhas, como cristãos, nós vamos percebendo que Deus nos orienta
para aquilo que de fato Ele nos ensina a escolher por Ele, pela Sua palavra, pelo Seu amor, para que dessa forma, ao escolhermos por Ele, nós nos sentimos realmente Seus filhos. E por isso então, as escolhas que fazemos sempre por Deus são resultado da experiência profunda que nós fazemos com Ele por meio da nossa fé. Vejam, por exemplo, hoje Matias. Matias originalmente não foi chamado diretamente por Jesus, mas, segundo a tradição, ele fazia parte dos discípulos de Jesus que o acompanharam na vida pública. E em algum momento de sua vida, Deus viu que ele poderia, então, compor o colégio dos apóstolos, o grupo dos apóstolos. Assim, portanto, meus irmãos e irmãs, na nossa vida também, Deus, de acordo com as circunstâncias cotidianas, Ele nos escolhe para alguma coisa. Diante das circunstâncias cotidianas de nossa vida, nos escolhe para a felicidade. Diante das circunstâncias de nossa vida, Ele nos escolhe para poder viver a caridade. Diante das circunstâncias de nossa vida, Ele nos escolhe para podermos fazer o exercício constante de nos esforçarmos para poder realmente ser uma ponte da misericórdia de Deus na vida do outro. Quais são as escolhas, meus irmãos e irmãs, que nós somos hoje convidados a fazer como cristãos em nossa vida? Uma das escolhas consiste na capacidade de poder amar de verdade. Amar independente das nossas limitações, independente das nossas fraquezas, independente das nossas angústias, nós somos convidados a escolher em poder amar. E vejam o evangelho que nós hoje escutamos. Como é bom podermos escolher as decisões de nossa vida em base ao amor profundo que cada um de nós temos. E aqui o evangelho nos ensina: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Portanto, meus irmãos e irmãs, diante das escolhas cotidianas que eu sou convidado a fazer em minha vida hoje, será que o que fala mais alto diante das minhas escolhas é o amor que eu sinto por Deus? E como está esse amor que eu sinto por Deus? Será que é um amor empolgado? Será que é um amor consistente? Será que é um amor interesseiro? Será que é um amor superficial? Ou será que é um amor que me faz ser capaz, muitas vezes, de poder esquecer de mim mesmo para poder viver em função do outro? Vocês sabem que não é fácil escolher esse tipo de amor, porque realmente, para sermos capazes de entregar a nossa vida, ou de podermos muitas vezes esquecer de nós mesmos em função do outro, isso é resultado de uma amizade constante com o Senhor. Matias talvez não seria capaz de poder fazer isso se não tivesse conhecido o Senhor. Santa Rita, na sua vida também, se não tivesse escolhido pelo amor de Deus, ela não teria sido capaz de poder atravessar as diversas dificuldades que ela viveu em sua vida. Ela que foi esposa, mãe, viúva, religiosa, todos os estados de uma vida concentrados na vida, portanto, de Santa Rita. Vocês sabem, Santa Rita foi uma mãe de família que nos primeiros anos do seu casamento, a causa das dificuldades com a personalidade difícil do marido, ela, portanto, rezou pela conversão dele. Ela teve paciência, ela confiou em Deus e escolheu pela família que ela formou. E a escolha que ela fez pela família que formou, mesmo que pudesse exigir da sua paciência, pudesse exigir de tudo aquilo que ela tinha no seu coração à disposição e de espiritualidade,
ela soube perseverar e conseguiu a conversão do marido. Mas ele foi assassinado e, portanto, ela se tornou viúva, mãe de 2 filhos. Os filhos queriam vingar a morte do pai e, portanto, ela preferiu ver os filhos mortos do que vê-los pecar por vingança. Somente um amor profundo por Deus nos faz poder pensar ou procurar entender como uma pessoa pode desejar a morte dos filhos mais do que vê-los pecar. Isso significa, portanto, dizer o grau de maturidade espiritual que Santa Rita teve, a tal ponto de, no amor que ela sentia por Deus, perceber que o que comprometia o amor de Deus, que é o pecado, não pudesse tocar os seus filhos. Quem de nós hoje tem um amor tão amadurecido? Quem de nós tem uma espiritualidade tão amadurecida a ponto até mesmo de pedir aquilo que humanamente parece ser difícil por Deus? Por Deus. Somos sempre provocados, portanto, por Deus, a fazer escolhas que muitas vezes para a humanidade parece contraditório. Muitas vezes, por causa de Deus, nós somos convidados a fazer escolhas que parecem estranhas aos olhos do mundo. E assim, realmente, ela perdeu seus 2 filhos. Então, viúva, sozinha, ela procurou a vida religiosa que antes, ela já tinha pensado na sua juventude. E quando bateu as portas do convento, as irmãs não aceitaram no primeiro momento, porque, por pertencer a uma família de fama violenta na cidade de Cássia, ela, portanto, ali poderia ser uma ameaça à segurança das irmãs. Mas, milagrosamente, ela entrou no convento. Ali amanheceu. E, portanto, foi uma religiosa que profundamente viveu o amor a tal ponto de poder, em todos esses estágios de sua vida, ela não conformada ainda com o que já tinha sofrido, diante de uma reflexão, de uma sexta-feira santa, ela ficou tão tocada pela pregação do sacerdote que, diante de uma imagem do Cristo crucificado, ela rezou: eu quero um teu sofrimento, Senhor. E diante disso, ela recebeu um privilégio dado a poucos por Deus, numa experiência mística profunda de receber uma ferida na sua testa. E aquela ferida a acompanhou por 15 anos da sua vida. Uma ferida que se tornou tão profunda, inflamada, que exalava até mau cheiro, a tal ponto de que ela foi colocada, inclusive, num quarto à parte do convento e não ficava ali com as irmãs devido à ferida profunda. Depois, ela, aos 79 anos, entrega sua vida a Deus. Poderíamos assim pensar, meus irmãos e irmãs, no dia de hoje, qual é o segredo de tudo isso? Qual é o segredo de poder ler a vida, ler a maternidade, ler a viuvez, ler a vida religiosa, ler a vida cristã, a partir do amor que Deus tem a oferecer para cada um de nós? Quais são as escolhas que nós ultimamente estamos fazendo em nossa vida? Essas escolhas que nós estamos fazendo no nosso cotidiano têm a expressão do que eu sinto por Deus? Tem a expressão da fé? E dessa forma, nós então vemos, a partir do que diz Jesus no Evangelho: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Dessa forma, meus irmãos e irmãs, como é bom podermos nos sentir
escolhidos por Deus. Quem vive um amor amadurecido não teme de ser escolhido. Quem vive um amor amadurecido por Deus não teme de poder receber uma missão. Quem tem um amor amadurecido em Deus entende aquilo que Jesus diz hoje no Evangelho: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Portanto, fiquemos hoje na festa de São Matias com esta reflexão. Qual foi a escolha que Deus fez na sua vida, diante do contexto em que você vive, na sua família, na sua casa, na sua paróquia, no seu ambiente de convivência? Por que Deus te escolheu para alguma coisa? E se Ele te escolheu para alguma coisa, por que ainda temes em dar uma resposta? Se Ele vê em cada um de nós a capacidade de poder fazer alguma coisa por Ele. Não nos sintamos incapazes se Deus nos chama para alguma coisa. Não nos sintamos infelizes se Deus nos chama para alguma coisa. Não nos sintamos vazios se Deus nos tira alguma coisa para poder preencher com outra coisa. Não nos sintamos, portanto, vazios se Deus me escolhe para poder fazer um outro feliz, mesmo que isso muitas vezes comprometa a minha própria felicidade. Que nós nos sintamos vazios se Deus me escolhe para ser sempre o seu filho amado, porque Ele sabe a criação que Ele faz. Se estamos todos aqui, é porque Ele quis e deu a cada um um grande presente. E esse presente é ter nos escolhido para ser os seus filhos amados. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.